Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Que prazer poder mais uma vez estar com você no nosso quadro A Mensagem da Semana. Para esta semana eu quero trazer uma reflexão baseada no livro de Josué, capítulo de número 24 e o versículo de número 15, o qual o servo de Deus se expressa para todo o povo da seguinte maneira: E se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei neste dia a quem servireis. Se aos deuses dos vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Esta é uma palavra atual diante de um cenário em que todos nós estamos vivendo, pois a história e o seu contexto arremete-nos para lembrar de uma situação em que o povo de Deus foi se acostumando e arriando suas armas de defesa de fé e se acomodando aos costumes dos outros povos. E desta forma e desta maneira, eles foram se afastando dos princípios que Deus havia estabelecido. E um deles era que o Senhor nunca aceitava e não aceita que a gente venha servir a dois senhores. O próprio Senhor Jesus fala isso no seu ministério. Não tem como servir a dois senhores, porque agradará a um e irá desagradar ao outro. Dessa forma, este é um princípio estabelecido pelo nosso Deus, aonde, independente dos tempos, nós precisamos entender que o Senhor Deus não nos divide, que o Senhor Deus exige de nós exclusividade. Ou somos servos dele, ou nós não seremos servos do Senhor. E Josué se dirige ao povo para trazer a eles essa realidade, pois parece-me que o sincretismo religioso, tanto faz, não é nada demais, isso é bobeira, isso é do tempo passado. Parece que esses pensamentos também começou a nortear os corações de todas as pessoas desta ocasião. E neste momento em que Josué chama o povo para trazer a uma responsabilidade pessoal e inerente de suas vidas, ele coloca isto como um fator determinante. A quem vocês querem servir? Aos deuses dos vossos pais, os quais eles serviram antes, aos deuses dos amorreus, vocês querem servir a quem? Porém, a decisão é de vocês. Observe, ele diz isto, vocês é que escolhem. Porém, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Entenda pelo texto e pelo conteúdo que nós não podemos servir a Deus de toda forma e de todo jeito. Não dá para servir a Deus com outras coisas que atrapalham a nossa comunhão com o Senhor. Não dá para nós vivermos uma vida de cristãos que vamos a uma igreja, que trabalhamos e devemos ter uma vida digna e honesta, mas no meio da semana a gente permite que coisas sejam inseridas dentro da nossa vida, como tantas coisas que a gente tem visto. Para muitos, uma bebida, um cigarro, um vício, uma outra coisa, um comportamento que não condiz com a sua conduta cristã. Pois muitas coisas que o mundo oferece, ela prejudica a nossa comunhão com Deus, ela prejudica a nossa vida espiritual entre nós e o Senhor nosso Deus. Então, desta forma, fica um alerta para todos nós. A quem vamos servir? Nós vamos querer servir a Deus do nosso jeito e também ao mundo que oferece tudo o que ele tem? É preciso entendermos que, à luz do texto, Deus ele não aceita que a gente sirva a ele e a outras coisas que prejudicam a nossa relação de amizade, de comunhão e de paternidade com ele. Quando nós observamos a aplicação deste texto em que Josué chama a atenção do povo naquela época, também resta nos chamarmos
a atenção de todos nós neste tempo. A quem estamos servindo? E como estamos servindo? Aquilo que eu permito que venha se inserir na minha vida está em acordo com o que a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, me orienta? É muito importante os pais, todas as famílias terem cuidado. Muitas vezes, amizades, conteúdos das redes sociais, da internet, às vezes comportamentos em que outras pessoas querem nos forçar a praticar, elas podem e são nocivas à nossa fé e à nossa conduta cristã. Vale lembrar que o apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Coríntios, ele ensina que não há concordância entre Deus, entre Cristo e Belial. Não há comunhão entre luz e trevas. Vale ainda lembrar que o profeta Isaías profetiza dizendo: ai daqueles que a luz chama escuridão e a escuridão chama de luz. Ai daqueles que dizem que o mal é o bem e que o bem é o mal. Veja que as inversões de valores que nós podemos observar nesses textos e uma exigência de uma conduta, de nós termos uma postura, são mensagens reais para o nosso tempo. Eu não posso estar na igreja e estar no mundo, servindo ao mundo e praticando o que o mundo oferece. Eu preciso entender que a minha comunhão com Deus, ela requer atitudes e comportamentos que exigem na minha vida mudança. Mudança de atitudes, de comportamentos, de palavras, de gestos. E tudo isto contribui para a minha comunhão com Deus. Então, a quem servimos? Precisamos ter cuidado enquanto pais na condução dos nossos filhos. Quero também ainda colocar aqui em questão, pois é pertinente, acerca de muitas pautas que estão sendo inseridas ao longo de anos e que muitas vezes os cristãos estão arriando as armas e não estão prestando atenção nas coisas, pautas folclóricas, pautas ideológicas. Passamos em breves dias o dia do cabelo maluco, e que para muitas pessoas isso não é nada, mas se você for olhar a história, a origem e a finalidade, e quem traz essa proposta, você vai observar que não é algo coerente com a vida de quem quer servir ao Senhor. Nós temos momentos de comemorativos, não é? No ano em que Carnaval, São João e tantas outras comemorações, e que muitas vezes, por falta de conhecimento e de interesse em se buscar o conhecimento necessário, as pessoas vão permitindo que seus filhos vá fazendo parte de tantas coisas. Qual a orientação? É para que você possa entender e analisar. Chegou tal pauta, vai ter tal festa, queremos que você participe. Você pode pesquisar, mas isso faz bem? Qual é a origem? Qual é a finalidade? De onde isso veio? Desta forma e dessa maneira, você vai ter conhecimento para ensinar o teu filho a ser seletivo, pois uma das grandes artimanhas do inimigo é roubar a defesa da nossa fé, é tirar da nossa consciência o cuidado que nós devemos ter, pois nem tudo me convém, nem tudo me é lícito, nem tudo me fará bem, nem tudo que o mundo propõe vai trazer para mim paz e comunhão entre eu e Deus. Então, dentro de tantos desafios que nós estamos vivendo, nós precisamos ter o cuidado de guardar a nossa fé no nosso Deus. Observe uma coisa, querido, o mundo é mundo, e o mundo jaz no maligno. O mundo sempre vai ter suas questões contrárias às coisas de Deus. E nós estamos vivendo neste tempo. Que eu e você possa ser um Josué da vida, que o nosso lar possa ter bases fundamentais para que a gente possa dizer: quem vocês quiserem servir, podem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas para isto
É preciso não abandonar a Bíblia Sagrada. É necessário abrir a Bíblia Sagrada dentro de casa e ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor e aquilo que agrada ao Senhor, para que a gente possa saber resistir o dia mau e tudo que o mundo oferece lá fora. Que Deus lhe abençoe, guarde a sua fé em Deus e nunca negocie os seus princípios que o mundo vem oferecer para desconstruir aquilo que a palavra de Deus orienta a sua vida. A paz do Senhor e até o próximo vídeo.